Amém. Livro do profeta Joel, capítulo 1, verso 12, diz assim: A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cinge-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Que dia? Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Amém. Deixe sentar. Aqui, depois no capítulo 2, o profeta vai continuar dizendo: toca a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Aqui está falando de uma manifestação de Deus, que ele vem. Ora, ele vem para quem? Para quem Deus vem? Só pode ser para o seu próprio povo, inicialmente para os judeus, e agora para a igreja. Ele vem, mas o caos descrito é que ele vem e diz que vai ser um dia de quê? De trevas densas, nuvens, negridão. Então Deus vem e é um dia de trevas. Não deveria ser um dia de júbilo? Não deveria ser um dia de glória? Ele vai se manifestar. Não deveria ser um dia de festa, de alegria? Não. Mas a Escritura vai dizer: pranteai, ministros do Senhor, chorai. Por quê? Foi o que vimos. João Batista pregou, como estava dito: preparai o caminho do Senhor. Veio João Batista, tentando preparar o caminho do Senhor. A nação não aceitou, Jesus se manifestou. Foi um dia de glória para a nação de Israel, a manifestação de Cristo? Não. Quando os magos vieram do Oriente, perguntaram: onde é aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O que eles disseram? Os anciãos e os escribas do povo perturbaram-se, toda Jerusalém ficou perturbada, e eles ainda perguntaram: onde ele vai nascer? E os ímpios é que estavam dando aula sobre as profecias. Você vê que o dia da manifestação de Cristo foi um dia de trevas, foi um dia de horrores. Ele perturbou a nação, ele separou, ele dividiu. Mas se a nação estivesse aguardando Jesus, como diziam as profecias, ele teria congregado, porque também a profecia fala de um pastor, de um rebanho, fala de Deus, o desejo de Deus em congregar todos os povos em si. A Bíblia fala disso, porém a Bíblia sempre deixa o grande alerta de que se o povo não aceita a bondade de Deus, Deus lhes permite a operação do erro. E aqui, como nós vimos no capítulo 1, primeiramente,
Deus está demonstrando que o povo está fora. Congregai os anciãos, fazei uma assembleia solene, chamai todos os moradores da terra, vestivos de pano de saco, proclamem um jejum aqui no sentido de catástrofe, como é todo o sentido do Antigo Testamento. Chorai, lamentai, sacerdote, uivai, ministro do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite com pano de saco. Era aquele ritual da catástrofe, pano de saco, cinza na cabeça, cara no pó, era catástrofe. E no entanto, se manifestou Jesus. O que aconteceu? Chegou perto da figueira, amaldiçoou, e a figueira simboliza ainda até hoje, a nação de Israel. Deus tem um plano de se manifestar. Deus traça todos os planos maravilhosamente e se manifesta. Quando os homens não correspondem à sua bondade, ele age com maldade. Ele permite o mal. Isso é notório em toda a Escritura. Sempre que Deus levanta um profeta, foi assim com Isaías, foi assim com Jeremias, foi assim com Ezequiel, é assim com todos os profetas. Ele fala do mal, mas diz: porém, se vós vos arrependerdes, nada disso acontecerá. Porque eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de guerra. Esse é o propósito de Deus. Joel, Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque, todos esses que nós chamamos teologicamente de profetas menores, porque o tempo da sua profecia abrange um espaço de tempo pequeno, eles falam da mesma coisa, da repreensão de Deus ao seu povo. Em Amós 8:11, chega ao ponto de dizer o quê? Eis que vem dias em que enviarei fome e sede sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de se ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, as palavras nos alimentam, as palavras nos consolam, as palavras nos dão esperança. A palavra de Deus é tudo que nós temos como igreja, como povo, como nação espiritual. As palavras é tudo que nós temos, e Deus está dizendo na repreensão, ele chega ao auge: eu deixarei vocês com fome e com sede, não de alimento, das minhas palavras, que é muito pior. É a repreensão para com a nação de Israel. Há uma passagem bíblica que Jesus diz assim: a quem muito lhe é dado. Você já imaginou, você já tentou parar para imaginar um Jesus pregando nas ruas do Rio de Janeiro? Um Jesus pregando nessa cidade grande, São Paulo, Belo Horizonte. Já pensou Jesus pregando pertinho da gente? Que glória, que maravilha. Nós podendo ver, puxa, ela tocou em Jesus, ficou curado. Olha lá, ele parou o enterro, todo mundo riu, e ele disse: menino, levanta. E o defunto levantou. Olha lá, ele chegou diante do túmulo de Lázaro, depois de 4 dias de morto. Lázaro sai para fora, todo mundo ficou olhando assustado, e não é que o Lázaro saiu mesmo? Imagina um Jesus dos nossos dias. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Mas o que eu quero dizer, o que Israel fez com todos esses milagres, que chegou ao ouvido dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, de todo mundo chegou esses milagres, e muitos viram. Foi muito isso para eles? Foi muito, irmãos. A grande pergunta é: foi muito? Nós estávamos assistindo um filme, A Lista de Schindler, e nós vimos os horrores que aquela nação passou, e um escape Deus levantou para que eles não fossem completamente dizimados, exterminados. Eles seriam acabados se Deus não tivesse levantado aquele escape. E o que eu ficava pensando durante o filme? A quem muito lhe é dado, muito será cobrado. A quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Por isso, irmãos, é um tempo que nós estamos vivendo, que não há como mais brincar com a verdade do Evangelho.
Não há como mais brincar com a palavra de Deus. Já brincamos muito, nós brincamos muito de ser crente. Nós brincamos de ser crente, fomos enganados. Brincamos de ser crente, nosso negócio era retirozinho espiritual, era congressinho de adolescente, congressinho de jovem, era a igreja marcando futebol com outra igreja, eram as confraternizações, eram os intercâmbios, isso era brincadeira de crente. O tempo que nós temos que viver é outro, é o tempo de desfazer as obras do diabo, não tem tempo para brincar mais. Deus nos tem dado o seu Espírito, isso é muito ou isso é pouco? Ele vai cobrar no nível do que Ele deu. Ele fez uma promessa para você, Ele disse que 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu te pergunto, tu está de pé? É porque Ele tem honrado a palavra dEle na tua vida. Isso é muito? Isso é um muito que você não tem como medir. Eu te pergunto, Ele vai deixar isso passar em branco? Ele vai cobrar, meu irmão. E aquele filme mostrava como Deus cobra. Em Êxodo capítulo 20, Deus diz assim: eu visito a maldade dos pais nos filhos, até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E visita mesmo. A história está mostrando que Ele visita. Basta ler os livros e vai ver que Ele visita. Leia a Bíblia e vai ver que Ele visita. Então nós não podemos brincar. Aquela velha história, Deus é amor. Não. Isso era tempo da brincadeira. Esse papo de dizer que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, isso era quando nós brincávamos de ser crente. Eu não reconheço mais um Deus que é só amor. O Deus que eu reconheço agora é um Deus que é amor, é fogo consumidor, é justiça. Ele me deu e Ele vai me cobrar. Esse é o Deus que eu conheço hoje. Não tem mais tempo para aquela brincadeira de Deus é bom, todo mundo vai para o céu, é trem da alegria, tudo acaba em pizza, isso aí é no reino do mundo. Nosso Deus não brinca. Ele não dá a mão, vamos brincar de atirei o pau no gato. Nosso Deus não tem tempo para isso não, meu irmão. Dia a dia, milhares de almas descem ao inferno e isso incomoda muito a Deus. Quando Ele te dá do Espírito dEle, os talentos dEle, são para que milhares de almas não vão para o inferno, mas entrem no céu. Para que você se tornasse templo do Espírito Santo, não fosse abatido, Deus te deu muitos livramentos. Te livrou em acidentes, te livrou de enfermidades, te livrou de envenenamentos, te livrou de balas perdidas, de ciladas, dardos inflamados do maligno nas encruzilhadas em muitos lugares, te livrou de maldições, para você chegar ao dia que você chegou hoje. E as pessoas não estão entendendo que estão de pé porque receberam muito de Deus. Muitos aqui nesta hora poderiam lembrar dos seus vizinhos que morreram, dos seus colegas de trabalho que de uma hora para outra foram abatidos, mas você está de pé, porque Deus te tem dado muito. Não pode desprezar isso. Ele vai cobrar o que Ele te deu. E Ele está dizendo aqui: pranteai, chorai, ministros do Altíssimo, rasguem as suas vestes. Ele vai dizer mais adiante: rasguem as suas vestes, não, rasguem suas vestes não, rasguem também o coração, porque o dia do Senhor vem como ladrão, ardendo como fogo, e quem subsistirá quando Ele se manifestar? Nós vimos, quando Jesus se manifestou, o que aconteceu com a nação de Israel quando Jesus se manifestou? O que Ele fez com eles? Fez nada. Não fez nada. O que Jesus fez com a nação de Israel? Fez nada. Eu vou te dizer o que Ele fez. Ele só passou perto de uma figueira e disse: tu és maldita, nunca mais nasça fruto de ti. Só isso? Só isso que... Poxa, as profecias falavam tanta coisa, que Ele ia fazer, que Ele ia acontecer, que Ele seria como o fogo consumidor, como a potássia dos lavandeiros, que Ele seria dia de trevas, dia disso, dia... Eu não vi nada. Ele só passou perto de uma figueira e amaldiçoou. Assiste o filme que tu vai ver o que foi o fruto daquela maldição.
Você vai ver como ele visitou a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Por quê? A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Então, meu irmão, existe uma situação, mas existe um escape. Um escape que nós vemos aqui no profeta Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 17. Interessante, como é que Deus nos conduz? Olha o que diz o verso, capítulo 3, verso 17, diz o quê? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os das corças e me faz andar altaneiramente. Amém. Abacuque, quem é a figueira? A nação de Israel. Ele está entendendo a fé pessoal dele, está vendo, se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que a nação de Israel está num caos terrível. Aqui, esse tempo desta profecia, a nação babilônica está para invadir Israel e acabar com tudo, nesse período aqui. E o que acontece? Abacuque percebe que a coisa não tem jeito, que Deus vai mandar a Babilônia com mandíbulas de leão para acabar com aquele povo. Mas ele ainda diz assim: ainda que a figueira, que é Israel, não floresça, não corresponda aos desígnios de Deus, ainda que não haja fruto na vide, que também é símbolo da nação de Israel, e o produto da oliveira minta, que também é símbolo da nação de Israel, enfim, o caos está generalizado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele entende que não importa a posição dos outros, ele tem que ter uma posição pessoal diante de Deus. Ele está dizendo: não, eu recebi do Senhor. Deixa quem quiser se desviar. Eles serão abatidos, mas eu não serei. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os das corças. Ele é a minha rocha, a minha fortaleza. Entende o que é um chamado ministerial, meu? Entende o que é você valorizar o que Deus te tem dado? Entende o que é você hoje ter um livro na mão chamado Bíblia e poder dizer: aqui está a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés, que é luz para o meu caminho? Você entende isso? Isso é muito ou é pouco? Você não pode abrir mão disso. Se você desprezar essa retórica, Deus te julgará por ela. Aí vem Jesus e diz, né? Se alguém não crê em mim, eu não julgo, porque as minhas palavras o julgarão quando? No dia do juízo. Então as pessoas acham que não, o tempo passou e já Deus esqueceu. Chega no dia do juízo que Deus determinou, Deus diz: senta aqui, vamos conversar. Que dia será esse? Dia de trevas e não de luz, de angústia e não de alegria, dia de tormento e não de paz. Sempre que você pegar a Bíblia nas suas mãos, levante ela para o alto, meu irmão, e diga o seguinte: Deus me deu muito. Muitas pessoas nem têm esse livro na mão, outras têm e não conseguem lê-lo, outras têm a Bíblia na mão, abrem, lê e não entendem. Sabe lá o que é isso? Você poder chegar, quantos já me participaram, olha o que eu li aqui, olha o que Deus, olha o que eu entendi disso aqui. Você acha que isso é muito ou é pouco? Entenda, meu irmão, isto, deixa eu repetir, tem pessoas que não têm Bíblia, tem outros que têm Bíblia, mas o diabo não permite que eles abram para ler,
E tem outros que têm Bíblia, abre para ler, mas não tem a revelação do Espírito Santo para compreender o que diz a Bíblia. E nós abrimos aí, e Deus é quem fala, dia após dia. Não podemos desprezar isso. E aquele filme me mostrava que a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. E a gente vai vendo as coisas e diz assim, meu Deus, as pessoas estão achando que tudo é brincadeira. Não despertaram a realidade de que vão comparecer perante o tribunal de Cristo. A história, a arqueologia, todos os estudos, toda a ciência demonstra que um dia Jesus Cristo, o Filho de Deus, pisou nessa terra. Todos os estudos provam isso. Deus não permitiu que os homens provassem o contrário, embora o diabo até hoje está tentando. E tem crente que não está levando isso a sério como deveria levar. Nós vemos que em João 14, 21, Jesus diz, o que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama, né? E o que me ama é amado de meu Pai, eu o amarei, me manifestarei a Ele. Deus tem se manifestado na sua vida? Você acha que você está bem, está de pé, tem vestes, tem o que comer, porque é a força do teu braço? Com que dinheiro você poderia comprar a tua vida? Com que dinheiro você poderia comprar a tua saúde? Tem pessoas milionárias baixando a sepultura com enfermidades? Com que dinheiro você poderia comprar a força dos teus braços, das tuas pernas? Com que dinheiro você poderia comprar a sua disposição para trabalhar? Tem pessoas aprisionadas pelo diabo, trancadas dentro dos seus quartos. Tem apartamento por aí que parece mais uma gaiola. As pessoas estão aprisionadas lá. Se você tem liberdade e libertação em Cristo Jesus, é para glorificá-lo e reconhecer que você recebeu muito dele. Não há dinheiro que pague isso. Mas houve um povo que não reconheceu isso. E o próprio profeta que já mencionamos, Oséias, no 4:6, diz, o meu povo está sendo destruído. Por quê? Falta conhecimento. Sabe o que falta? Reconhecimento, entendimento. Porque Jesus diz, em João 14, 21, que se manifesta aos que guardam os seus mandamentos, automaticamente ele abandona ou se manifesta para juízo sobre aqueles que negam os seus mandamentos. Então o tema central, nós poderíamos recorrer a Naum, um dos profetas, Naum 1:7, que diz, o Senhor é bom. Ah, que maravilha, o Senhor é bom, né? Uma fortaleza, que maravilha, uma fortaleza no dia da angústia. Mas ele diz que conhece, aí a coisa já apertou. Ele conhece os que nele confiam. O que é confiar em Deus? Só existe uma maneira de confiar em Deus, é apostar a vida no que a Bíblia diz. Apocalipse 12:11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. É aí, e eu te pergunto, você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a revelação da palavra, você tem sido edificado, livre e liberto dia após dia, e agora, o que você vai fazer com isso? Você tem que olhar no espelho e dizer, eu recebi muito do Senhor. Você vai orar e vai ver vidas libertas, esse é o projeto de Deus. Você vai orar, vai ver vidas curadas, este é o projeto de Deus. Você vai ver 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, você vai estar de pé, é o projeto de Deus. Isso não é porque você é melhor do que ninguém, é porque Deus te tem dado muito. Você não está de pé pelas suas próprias forças, mas porque Deus tem sido o seu sustento, o seu refúgio e a sua fortaleza, o socorro bem presente no dia da angústia. Todos esses profetas mencionam um período da história de Israel em que eles procuram falar basicamente a mesma coisa. Agora, aqui como foi dito,
a palavra diz: cingivos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Promulgai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor, porque aí ele vai dizer: o dia do Senhor está. E hoje, nos nossos dias, o dia do Senhor está perto? Ou será que nós ainda somos inocentes de achar que ainda tem mais 2000 anos de história pela frente? Claro que não tem, meu. De era da igreja, nem pensar nisso. Às vezes é difícil acreditar que se tenha mais 100 anos de história de igreja pela frente. Então, meu irmão, o tema central, a nossa realidade é esta: Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Porém, ele disse que faz misericórdia a milhares daqueles que o amam. Então eu te pergunto: Deus te tem dado muito? Chegar a este lugar é muito ou é pouco? Conhecer Jesus Cristo é muito ou é pouco? Todas essas situações você tem que refletir dia a dia, perguntar: Senhor, o que eu tenho feito com isso, ou o que eu devo fazer com isso? Outra coisa que deixe-me falar para nós fecharmos: você não pode servir a Deus e às riquezas. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. O que ocupa a sua mente tem que ser o projeto de Deus, que é de ganhar almas. O que ocupa a sua mente tem que ser o projeto de Deus, que é de os enfermos serem curados. O que ocupa a sua mente tem que ser o projeto de Deus, de vidas serem libertas das garras do diabo. E Deus vai fazer isso através de um instrumento chamado homem. Quem? Você. Esse é o projeto que Deus tem para a sua vida. Cuidado se as coisas do mundo estão ocupando a sua mente mais do que as coisas de Deus. Você acha que precisa de uma casa própria? Você acha que precisa de um carro novo? Você acha que precisa de todas essas coisas? Eu digo: tudo bem, você pode até precisar. Mas se elas estão ocupando a sua memória, você está fora. Porque o projeto é que buscai primeiro reino de Deus, sua justiça. As demais coisas acrescentado é aquilo que você não buscou. Acrescentado é aquilo que você não planejou. Acrescentado é aquilo que você não projetou. Isto é acrescentado, ela vem de quebra. O que está ocupando a sua mente? Você bate no peito e diz assim: eu tenho o Espírito Santo, Deus vai me dar uma grande conquista. Eu só reconheço que Deus tem uma grande conquista para nos dar. É o privilégio de vermos almas redimidas e lavadas no sangue de Jesus Cristo. Só existe este privilégio. Nós recebemos muito, recebemos o Espírito Santo. Para quê? Para entrar na corrente da casa própria? É para isso que é o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo é para você passar e as correntes do diabo cair da vida das pessoas. O Espírito Santo é para você olhar para o enfermo, estender a mão e curar, e Deus trabalhar. Isso é muito, irmãos. Isso é muito. As pessoas estão com a visão atrofiada, completamente atrofiada. Estão trocando o espiritual pelo natural. Como dizíamos, né, pela manhã. Muitos estão dizendo: o que eu vou fazer se eu perder o meu emprego? Aí Deus olha lá do céu: é mesmo, dá seu jeito, porque com essa fé aí, o que você vai fazer mesmo? Que eu que não vou operar. Eu não opero em incredulidade. Mas vem Jesus e diz assim: digno é o obreiro do seu. Ou seja, se você serve a Cristo, você serve a Cristo. Você tem uma promessa de que sempre você terá o seu salário, mas não espere o salário de Deus um pedaço de papel chamado dinheiro. Espere o salário de Deus suprindo todas as suas necessidades com poder e glória. Tudo que você precisar, não o salário, porque o salário é limitado, mas o suprimento de Deus é ilimitado. Você não tem falta de nada.
Enfim, tudo isso nos caracteriza como alguém que tem recebido muito de Deus. Irmãos, recebemos muito de Deus. Nós temos que cair na realidade de que recebemos muito de Deus. Olha quantos tiros nós escutamos dia após dia, quantas bombas nós escutamos metralhadora, escutamos .50, escutamos um monte de coisa. E quem de nós está preocupado com isso? Porque recebemos o consolo, a invasão do Espírito Santo no nosso ser, que ele diz assim: isso é para o mundo, isso não pega a minha igreja. Isso é muito ou é pouco? Ele nos tem dado tanto, ele vai cobrar. Tem que entender isso, ele vai cobrar. E o retrato de tudo isso é o quê? A nação de Israel. A nação de Israel é o retrato da igreja, como nós já vimos, pela simbologia bíblica, estudando no seminário. Israel é o retrato da igreja. Agora, nós temos como retrato Elias, Abacuque, Sofonias, Jeremias, Isaías. Quem são esses? Foram homens que não se degeneraram, foram homens que não perderam a sua fé, foram homens que mesmo em meio a um caos se mantiveram firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Esse é o retrato. Agora, os que estão fracos e que vão ser abatidos são o retrato de um Israel amaldiçoado, né? Então, o que nos cabe é entender que Deus vivo e poderoso tem se manifestado em nosso meio. Se eu perguntar, quer ver uma coisa? Quantos aqui já foram curados por Jesus? O retrato é isso. Isso é pouco ou é muito? Por que Deus não deixou você passar lá pelo poder, pelo milagre da ciência? Por que Ele não deixou você entrar numa fila de hospital e fazer um transplante de coração? Por que Ele não deixou você ir lá gastar dinheiro de remédio lá nos médicos, na farmácia? Por que Ele não deixou você passar por um bisturi? Porque Ele quis provar para você que a você Ele dá muito. Só isso. Ele quis provar a diferença do que é o mundo para a sua igreja. Os que são do mundo são operados no mundo, mas os que são de Cristo são operados por Cristo. Temos que viver plenamente. Temos que viver plenamente, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso a Escritura está dizendo: chorai, ministros do uivai. Uivai, que expressão é essa? São lobos? São cães? É assim que Deus está considerando. Se Deus está usando essa expressão, uivai, quem uiva é animal, meu irmão. Deus está dizendo para os seus ministros, os seus sacerdotes: vocês são animais. Eu não vou ter nenhum zelo por vocês. Eu vou me manifestar terrivelmente, um dia de trevas. Por quê? Porque quem recebeu mais do que aquele povo foram eles que foram selecionados, foram diante do Monte Sinai, receberam as tábuas da lei. Foram eles que viram a nuvem, viram a coluna de fogo. Foram eles que contemplaram o maná. Que outro povo pegou o maná? Foram eles que viram o mar vermelho abrir. Foram eles que receberam as codornizes, as águas do Jordão secar. Foram eles que gritaram e as muralhas de Jericó caíram. Foi tudo com eles. Para chegar lá na frente, fazer um bezerro de ouro e ficar dançando a dança da chuva. Entende? O que restava para esse povo? A maldição. Mas nós, embora Israel seja um retrato tipificando a igreja, nós temos como escapar disso. Porque a Escritura diz que muitos são chamados, então existe um grupo escolhido, nós temos que estar no meio desses escolhidos. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas não diz que o amor de todos, não diz que é o amor de todos. Se dia a dia eu puder olhar no espelho e reconhecer que Deus fez muito por mim, eu vou querer estar de pé para glorificar esse Deus. Então, querido, Israel está aí. Se alguém quisesse conhecer Deus hoje, adiantaria viajar para Israel? Se alguém quisesse conhecer Deus, o que Israel tem para oferecer? Vai no consulado israelita e tenta conhecer Deus.
Pede para os judeus te pregarem o Deus deles. Pede para o judeu contar os milagres do Deus dele para você, milagres da atualidade. Pede. Eles não têm nada para falar, eles não têm nada para contar, mas você tem que ir. No culto passado Deus te alcançou. No culto passado Deus te curou, Deus te deu uma palavra de direção, Deus te alimentou. No culto passado Deus trabalhou na tua vida. No culto passado você saiu daqui dizendo: só o Senhor é Deus. O Deus que eles negaram, nós abraçamos. Foi dado a eles, eles não quis. Está escrito: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos nós que o recebemos, Ele nos deu o quê? O poder de sermos feitos filhos de Deus. Quem pode nos abater? Quem manda nesse mundo é o nosso Deus, é o nosso Pai. Isso é muito ou isso é pouco? Irmãos, estamos falando das coisas mais simples que a Bíblia tem. Estamos falando das coisas mais básicas que a Bíblia tem. E isso você não pode esquecer, não pode deixar passar de você esse mover do Espírito. Por quê? Porque ele vai passando, muitos esfriaram na fé, muitos estão caídos. Você deve conhecer um monte de gente, de igreja, em cima de leito de hospital. Um monte de gente de igreja você deve conhecer, abatida por acidentes. Eu conheci e conheço um monte de gente de Bíblia na mão, vítima de macumbaria, bruxaria e feitiçaria. Eu conheci casamentos de crente desfeito por macumbaria. Eu conheci crentes enfermos por macumbaria. Agora, hoje nós podemos bater no peito e dizer assim: ei, bruxo, feiticeiro, está aqui meu cabelo, meu sangue, minha identidade, o que você quiser, faz uma macumba para mim. Por quê? Isso é muito ou é pouco? Isso é muito ou é pouco? Entende, meu irmão? Você tem que não deixar passar de você se mover. Levar um Deus a sério, porque Israel brincou. Israel repousou numa tradição. Chegam para João Batista falou, dizendo: oi, não diz que tem por pai Abraão não, sai dessa, o machado está posto na raiz da árvore, tem que produzir bom fruto, senão é cortada e lançada no fogo. Eles não aprenderam a lição. Vem Jesus e mais uma vez eles dizem o quê? Nós temos por pai Abraão, e tu dizes que seremos libertos? Aí Jesus diz o que para eles? Vocês têm por pai o diabo. Eles achavam que tinham por pai Abraão, e Jesus está dizendo: vocês têm por pai o diabo. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que eles. Amém? Amém. Então, meu irmão, a nossa função é reconhecer o que Deus tem feito. Em primeiro lugar, termos uma gratidão, e em segundo lugar, termos uma posição mediante a isso. Porque a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. E eu tenho falado para os irmãos, eu tenho visto Deus dar nesse lugar de uma maneira tremenda. E eu ainda não esqueci aquela visão do anjo perguntando: Deus, sacudo a figueira ou não? E Deus falou: ainda não, vou dar mais um tempo. Mais um tempo é muito ou é pouco? É misericórdia, porque se ele sacode, muitos não teriam chance de se segurar de novo. Depois que Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Depois que uma fruta cai da árvore, ninguém põe ela de volta. Tá? Depois que uma fruta sai da árvore, acabou. Ninguém põe ela de novo naquele lugar. Acabou-se. E Jesus falou: a vara em mim que não dá fruto é cortada. Mas quem é que corta? É o próprio Deus. Então, nós temos recebido muito do Senhor. Não temos medo de feitiçaria, não temos medo de bruxaria, não temos medo de maldição, não temos medo de nada. Não temos medo de traficante, não temos medo de revólver, não temos medo de faca, não temos medo de assaltante, não temos medo de nada, porque somos igreja e a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Eu pergunto: se é muito ou é pouco? Então, querido, ande
com a visão correta. E não esqueça que se você despreza o muito que Deus te deu, Ele entrará com o juízo dele para cobrar de você aquilo que Ele te deu. Amém? Senhor nos abençoe em nome de Jesus.